Foi dada a largada para mais um IndicarCast, o seu podcast sobre indicar. A seguir você vai ouvir um trecho do nosso último programa que está inteiraço lá no Spotify, no iTunes e também em outros serviços de streaming. Então, curte aí. Bom, senhores, o assunto agora adivinha, é sobre o Brasil pentacampeão, que a Globo passou reprise no domingo? Não é isso. É sobre o coronavírus, que praticamente eliminou o automobilismo e todos os esportes. Cara, eliminou as Olimpíadas. Nunca na história uma Olimpíada foi adiada, ela foi cancelada por causa das guerras. Mas adiada? Nunca. E estamos há meses de acontecer essas Olimpíadas e eles tiveram que passar para o ano que vem. O que, se as Olimpíadas foram adiadas, imagine todos os esportes no geral, inclusive o automobilismo, que não é um esporte olímpico. A Indy ia começar em St. Pete. A gente fez um podcast sobre isso, a gente gravou todas as nossas expectativas sobre o que vai ser a corrida, sobre a expectativa para entrar o Aeroscreen. O Indy Forever ia fazer a transmissão também, estava tudo preparado, tudo pronto. Estava tudo pronto. Sexta-feira o pessoal avisou que a corrida ia acontecer de portões fechados. Aí, horas depois, eles chegam e mandam a seguinte, que não vai dar certo. E detalhe, a Indy, uma das categorias de base, se não me engano, a USF 2000, já treinou na pista. Ela havia treinado na pista, ela já estava com os carros andando tranquilamente quando a Indy anunciou o cancelamento da prova de vez. E aí do final de semana todo. Então, ok. Indy cancelada, isso aconteceu há exatamente um mês atrás, na metade de março. Um mês depois, que a gente pensou naquela época que já estaria com uma situação mais tranquila no sentido de imaginar como vai ser a temporada, estamos bem longe, mas bem longe mesmo de se imaginar como é que vai ser a temporada da IndyCar em 2020, se é que ela vai acontecer. Eu vou contextualizar algumas coisas bem rapidinho. A Indy 500 não vai acontecer no final de semana de maio, o que também é algo histórico, porque nunca na história isso aconteceu, fora períodos de guerras. Ela vai acontecer no dia 23 de agosto, se é que ela vai acontecer. A gente já vai comentar isso rapidinho. A Indy GP vai correr no mesmo final de semana da Brickyard, em julho, no final de semana da Independência. É a primeira vez na história que a NASCAR principal e a Indy principal iriam correr no mesmo final de semana. Seria uma coisa épica, se acontecer. Entre outras coisas que a gente está vendo ali, que o calendário está mudando o tempo todo, até o momento a primeira etapa vai ser no Texas, que será no primeiro final de semana de junho, daqui a um mês e meio. Porém, estamos muito longe de saber se essa etapa vai acontecer e eu vou trazer à mesa agora para os meus amigos comentarem se a pergunta principal não é se a Indy vai, quando a Indy vai acontecer, é se a Indy vai acontecer em 2020. É uma pergunta bem difícil, Daniel, porque tem toda essa história aí, né, dessa pandemia. Em cada estado tem uma situação diferente, né? Por exemplo, Nova York, considerando a metade dos casos, né? Se a gente estivesse correndo em Watkins Glen ou em Pocono, que é perto de lá, né? Não iria acontecer, porque não tem condições. Mas só que aí, cada estado tem uma realidade diferente, né? E aí a gente não sabe, eu não sei direito como é que está o Texas, né? O Texas ainda está na data original dele de 6 de junho, mas se, por exemplo, se disser assim, faltar umas 3 semanas e decidirem que ainda não está seguro para correr, ainda podem, tipo, adiar o Texas, porque em outubro ainda está bem livre para a Indy, né? Aí poderiam, por exemplo, recolocar o Texas para outubro, para terminar a temporada. Mas só que aí depende, né? Aí depende de outra coisa. Tem até dezembro, né, para fazer. Não. Se for até pensar... novembro, dezembro nem tanto, né?
Assim, se for pensar, rapidinho, né? Eu vou perguntar para vocês dois a mesma coisa daqui a pouco, mas pegando um gancho ali, St. Pete não tem data definida, mas é porque ela fica na Flórida. Então lá pode-se ter corridas até mais ou menos novembro. Em Texas, o Paulo citou bem, realmente tem também umas grandes chances ali de acontecer alguma prova, até porque também é noturna, então a St. Pete, por exemplo, não dá para fazer uma corrida à noite porque o dia termina mais cedo, né? Texas dá, e a NASCAR já faz corridas lá no meio de novembro, praticamente. Teria que também ver a data com a NASCAR. Então, é uma coisa muito complicada você decidir um calendário agora e mesmo cancelar datas. Na minha opinião, Texas vai ser adiada e eles vão anunciar isso nos próximos dias, quem sabe até mesmo antes do podcast para o ar. Então, a gente vai ver essa situação. Essa questão do calendário é complicada, né? O Paulo aí falou, né? Tem a situação de cada estado, porque, na verdade mesmo, a gente não sabe o que é que vai ser a semana que vem. Quanto mais daqui a um mês, 2 meses, toda essa questão do vírus ela é ainda muito incerta. E isso fica expresso até na forma como a Indy foi lidando com a questão do calendário, né? Primeiro, vocês vão lembrar, né, que a corrida de St. Pete estava para ser no domingo, no dia 15 de março, e eles ficaram segurando só na sexta-feira, dia 13, na antivéspera, quando teoricamente deveriam acontecer os treinos livres, foi que a Indy realmente anunciou o cancelamento. Até então, a princípio teria corrida, chegou até a se anunciar a corrida com portões fechados, para depois ela ser cancelada. Na ocasião, eles cancelaram as 4 primeiras, e aí só teria corrida mesmo em Indianápolis, no misto, no começo do mês. Depois adiaram as corridas de Indianápolis, como o Daniel falou, refizeram o calendário e colocaram para começar em Detroit no dia 30 de maio, e agora já colocaram para começar uma semana seguinte, que seria no Texas, dia 6 de junho, com o GP de Detroit cancelado. Então, a cada mudança a gente está vendo esse calendário ser postergado. E aí é essa questão, tipo, até quando isso vai acontecer? Porque os Estados Unidos, claro, tem algumas regiões piores do que outras, mas no geral os Estados Unidos estão sendo hoje o país mais afetado do mundo por conta da questão do coronavírus. Então, eu acredito que para fazer corrida lá, pela situação que está o país, para fazer corrida no Texas no dia 6 de junho é difícil, só se rolar alguma virada bastante grande daqui para lá. Menos mal que para a Indy, o que a gente tanto criticou, né, do calendário acabar tão cedo, agora está sendo meio que uma ajuda, porque teoricamente se a Indy continuar adiando, ela ainda tem um pouco mais de tempo para jogar o calendário para frente e tentar encaixar o máximo possível, já que algumas corridas já foram para o saco. Eles estavam na história de fazer rodadas duplas, adicionaram uma segunda corrida em Iowa, uma segunda corrida em Laguna Seca e também uma segunda corrida no GP de Indianápolis. Aí teria o primeiro GP no dia 4 de julho, junto com a NASCAR, e botaram uma segunda data lá com o segundo GP, não em rodada dupla, mas em 3 de outubro, a penúltima etapa, porque St. Pete, que não foi cancelada, ela foi postergada, está marcada como a final do campeonato, mas ainda para ser anunciado ainda a data específica ainda não foi determinada. Assim, eu acredito que esse dia de 3 de outubro, eu acho que é a data limite para você fazer alguma coisa em Indianápolis, porque a Indianápolis fica no norte dos Estados Unidos, em outubro já tem chances de neve. Então, você meio que... Esse dia 3 de outubro é tipo, limite, sabe? Ok, essa aqui é a data última para acontecer alguma coisa lá na parte norte. E é por isso também que Detroit foi cancelada, porque não tem como você repor essa etapa, justamente pelo mesmo motivo. Fica lá em cima. E também outras questões contratuais, né? Detroit foi uma pena, porque Detroit ele tem muita corrida acontecendo lá. Não é só a Indy, tem o IMSA também. Então, eles tiveram que fazer... Cara, para você cancelar uma corrida, não é simplesmente você pegar e... não dá para fazer, vamos cancelar. Pegar o exemplo da Brasília Indy 300, né, que ia acontecer. Cara, tem ingresso que foi pago, tem os contratos que precisam ser cumpridos, tem a questão da televisão, tem a questão da remarcação de logística, ou seja...
cara, é muito difícil você cancelar um evento. E até por isso também que eu vou pegar novamente o exemplo das Olimpíadas. Imagina o tamanho do dinheiro que vai ser gasto na reserva do Fundo Olímpico, do Comitê Olímpico Internacional, para você postergar um evento desse tamanho para um ano. Eu pego esse gancho é muito difícil você cancelar corridas. É complicadíssimo, é até melhor que esse adie. Mas para cancelar mesmo, o pessoal tem que rever muitos planos. A Indy está diariamente fazendo esse tipo de coisa. E assim, se for pegar uma situação extrema em que não terá calendário, chegar ali daqui a um mês, chegar maio, e aí a gente não estar num pico ainda da doença, e os casos continuarem aumentando, eu até creio que a Indy possa chegar e dizer, olha, maio, em teoria, seria a metade do campeonato. Vamos fazer o seguinte, vamos postergar todas as regras para um ano depois, como foi feito com a Fórmula 1. A Fórmula 1 postergou todas as regras para o ano seguinte, ou seja, parece que o carro vai ser até congelado, se não me engano. Ou não sei se alguém confirma essa situação. Eu acho que o carro vai ser congelado, né? É isso mesmo. Então, assim, não vai ter desenvolvimento nem nada. A Indy não fez isso ainda, porque ela já havia feito. O carro híbrido ia entrar em 2021 e ela já postergou em 2022, ano passado. Por enquanto, ela continua com os mesmos planos. Mas Cara, eu não vou... Eu tô achando que a situação mais plausível, porque a Indy 500 tem que acontecer, eu acho que eles vão apenas fazer a Indy 500. Porque... não sei dizer, cara. Eu acho que o calendário todo, dessa maneira, botando rodada dupla atrás de rodada dupla, começa a forçar muito a situação. Você começa a concentrar muito a situação, os pilotos também não vão gostar disso, as pessoas que trabalham com a Indy também não vão gostar disso, começa a se tornar inviável. Então, como eu falei, é difícil cancelar uma coisa, mas ao mesmo tempo, o que vale mais a pena, né? É complicadíssima a situação, a gente nunca viveu isso na história. Situação inédita aí, né? O mais próximo disso aí, né? Ninguém de nós viveu aqui, que foi quando a Indy 500 não aconteceu entre 1942 e 1945 por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Ficou parado lá, a pista quase foi extinta. Se não fosse pelo Tony Hillman e pelo Will Buchau, que resgataram a pista, né? Então, a gente nunca viveu uma situação desse tipo, né? Na época da Primeira Guerra também, 2 anos não tiveram, né? Mas só que ali não foi tão grande quanto da Segunda Guerra, né? Quando terminou a Primeira Guerra, resumiu normal, sem grandes perdas, né? A da Segunda Guerra, assim, quase acabou com a IndyCar, né? Quase que o IMS foi demolido. A Indy, no fim das contas, você falou, Daniel, da data limite que seria, na teoria, para Indianápolis, a Indy vai fazer o possível e o impossível para conseguir, pelo menos, manter Indianápolis e algumas outras provas mais chamativas, que deem mais público, que gerem mais retorno, porque se isso não acontecer, se por um acaso a gente vê uma pandemia durando mais tempo do que a gente espera e por um acaso não ter o campeonato, vai acabar sendo um baque muito grande para a categoria. Então, na verdade, eles não têm muito o que fazer, né? Tipo, se acontecer, é mais ou menos como a questão você citou da Olimpíada, de outros grandes eventos. Nenhum deles quer adiar ou cancelar por conta das perdas financeiras e midiáticas que aconteceriam. Mas se tiver que acontecer, eles não vão ter opção. Tipo, a ideia vai ser tentar perder o mínimo possível, mas alguma perda certamente vai acabar acontecendo, como já aconteceu. Eu acho que Indianápolis realmente nem se... eu não sei nem se eles vão fazer tipo 2 Indianápolis no mesmo ano, tipo ano que vem. Ia ficar meio estranha a tradição, mas é por causa do dinheiro. Por exemplo, Long Beach, tá? Long Beach é uma situação de rua, né? Uma corrida de rua. E na Califórnia também parecia que estava feia a coisa. Cancelaram do nada. Então a primeira... Em 45 anos, 45 edições consecutivas, sem nenhum problema. Não terá. Primeira vez desde 1975 que não teremos o GP de Long Beach. Cara, para você ter uma ideia do que é esse nível. Bom,
Claro, não foi tanto, mas, por exemplo, a categoria poderia ter acabado ali na hora que se a kart e a IRL não tivessem se juntado, a categoria teria acabado. Aí houve a junção das duas. E aí, Long Beach conseguiu acontecer por um milagre, porque a IRL tinha corrida em Moteg. E só conseguiram fazer acontecer porque, é Long Beach, saca? Já estava tudo certo, não tinha como cancelar. Que nenhuma outra prova eles teriam feito como fizeram Long Beach. Porque, por exemplo, Toronto aconteceria a mesma coisa. Tinha uma corrida da IRL marcada no mesmo dia de Toronto. E o que aconteceu foi que Toronto não aconteceu em 2008. Houve um ano sem corridas em Toronto. Quebrou ali a sequência. É que Long Beach é como Mônaco, é um troço assim... E dá muita gente, o retorno financeiro para a Índia é muito grande. Eu diria que é praticamente Indianápolis, a Indy 500, assim, ó, são as duas pistas da Indy que pode desabar o mundo, olha, só o vírus para tirar Long Beach ali, ó, porque nada mais tiraria Long Beach. Por exemplo, Iowa, talvez acho que vão fazer isso em Gateway também. Pela primeira vez na história, se o calendário continuar assim, vamos dar uma porcentagem. 90% que esse calendário não será dessa maneira. Eu concordo. Vai ser difícil. Principalmente Texas como primeira corrida. Isso é quase 100% de certeza. Eu posso cravar aqui que Texas não acontece nesse eu acho que o mês de junho inteiro já não vai acontecer, né? Que é Texas, Road America e Richmond. Richmond sendo a primeira prova. Bom, Iowa, vão fazer 2 corridas e a primeira corrida vai ser numa sexta-feira. Seria a primeira vez na história que a Indy correria numa sexta-noite. A primeira vez na história que ela não correria no final de semana. A NASCAR. Não, eu acho que já teve corrida assim. Sexta-noite nunca. Sexta-feira à noite nunca teve. Bom, à noite sim, mas eu digo na sexta-feira eu acho que já teve, sim. Não. Na sexta também não. Aqui confirma, eu acho que é o Matheus, hein? Matheus Antônio da Silva, nosso grande parceiro ali do Indy Center Brasil. A NASCAR vai fazer corridas às quartas-feiras, para você ter uma ideia. Na parte ali, para a volta ali, mais ou menos, acho que setembro, vai ter corrida na quarta-feira. Vai ser domingo, quarta. Imagina levar esse montante logisticamente a cada 3 dias num circuito diferente, meu. Olha a grana que vai ter. Eles vão ter que remanejar o calendário para facilitar a logística, né? Para que faça uma turnezinha assim, tipo, ó, qual é a pista mais próxima daqui? Tal, então vamos para ali. Qual é a mais próxima? É aquela. E aí vão fazendo, porque indo, por exemplo, que nem eles fazem, às vezes vai do leste e pula pro oeste. Não dá pra fazer isso, cara. Mas sabe qual é o problema também ali? Não tem gente. Quem que vai sair do trabalho numa quarta-feira? Tá entendendo agora a situação? Não é adiar a data, é a pessoa que vai nesse circuito, que vai nesses autódromos, que é o que dá dinheiro para as categorias, ter que fazer todo um remanejamento de planos para dar conta de ir nesse evento. Vocês podem perceber uma coisa, e não é só no automobilismo. Você vai ver vários eventos esportivos concentrados, vários eventos musicais concentrados, vários eventos do automobilismo, vários outros eventos, um monte de outra coisa acontecendo, tudo isso em intervalo de apenas dias. A pessoa não tem dinheiro para ir em todos esses lugares ao mesmo tempo. Detalhe, ninguém vai ter dinheiro depois dessa pandemia, porque todo mundo está querendo guardar recursos, não vão simplesmente gastar tudo de uma vez. Eu creio que depois que a pandemia passar, por exemplo, uma categoria como a Indy, quem que falou? Acho que falou muito bem, acho que foi o Eduardo. A Indy ainda vai se ferrar muito, mesmo que aconteça o calendário desse jeito que eles marcaram, porque o fã não vai no autódromo, não tem a grana para ir no autódromo, não vai dar dinheiro para ter um retorno financeiro. Então aí que está o problema. Você até vai fazer, você já gastou dinheiro para adiar a corrida ou para cancelar a corrida. E se fizer a corrida, por questões contratuais de televisão, por exemplo, você já está perdendo dinheiro, porque as pessoas não vão dar retorno. É uma situação horrorosa para a Indy que estava no azul há uns 5 anos já. Isso se for liberado, né? Porque
a Indy pode fazer como algumas ligas dos Estados Unidos estão cogitando, principalmente a NBA, que é tentar voltar o mais rápido possível, primeiramente com portões fechados, para depois, quando for permitida uma aglomeração maior, poder trazer o público. Então pode ser que a Indy acabe, justamente por conta de questão de contrato, sendo, entre aspas, obrigada a, por exemplo, fazer corridas antes do que a gente espera, mas sem público, como seria em St. Pete se tivesse acontecido. E tem um detalhe aí rapidinho. O automobilismo tem uma certa vantagem porque não é um esporte de contato. Existe contato, mas é de equipamento. A NBA está muito ferrada, porque o vírus passa entre contato, né? E, cara, o automobilismo, em teoria, dá para fazer tranquilamente uma corrida porque você não tem contato próximo com pessoas. Dá para fazer algo em eventos fechados. Só que tem um problema. É muito dinheiro gasto para fazer esse evento. Você precisa de pessoas para ter esse retorno. O automobilismo é um esporte muito caro. Então é complicado, complicadíssimo. A única liga dos Estados Unidos, assim, das principais esportivas, que está teoricamente um pouco mais tranquila é a NFL, porque ela deu a sorte, entre aspas, disso ter acontecido justamente no período de off-season e que é muito longa. Então, como a NFL só voltaria a princípio em setembro, daqui até setembro é de se imaginar que pelo menos já possa acontecer jogo. Então, já, se precisar acontecer alguma alteração, provavelmente vai ser alguma alteração pequena, não foi como as outras que pegou praticamente tudo no meio da temporada, né? Bom, trazendo para o mundo do automobilismo em geral, a gente já tinha comentado que a Fórmula 1 congelou tudo, a MotoGP não se sabe o que vai acontecer porque a maioria das corridas é na Europa, e a Europa está total em lockdown. Estão cogitando cancelar totalmente a temporada, essa é a parte mais grave, né? A MotoGP eu vi ali que é a questão mais grave de todas, de categorias mundiais, porque praticamente estão querendo cancelar a temporada. E eu não sei, qual a opinião dos senhores? Vocês acham que, ok, estamos falando da Indy, mas o automobilismo em geral vai acontecer em 2020? A Indy está com, como a gente falava em off, né, e já começamos citando aqui no início, a Indy, ela teoricamente está em uma situação que ainda é um pouco mais vantajosa pelo fato de a temporada acabar cedo. Então, como a próxima temporada teoricamente começa em março, a Indy pode estender um pouco até o fim de outubro, quem sabe até novembro, que é quando as grandes categorias no mundo acabam, né, que a gente sempre cobrou. A MotoGP que você falou, a Fórmula 1, a NASCAR também, essas estão com um problema muito sério, que é ter um número de corridas que seja suficiente para fazer um calendário sem precisar estender. Porque ao que me parece, pelo menos na Fórmula 1 eu estou vendo esse movimento, a Fórmula 1 parece estar relutando um pouco com essa ideia de estender até dezembro, quem sabe até janeiro, fazer uma temporada que acabe no ano seguinte. Mas aí, tipo, com essa onda de corrida cancelada, vai ter corrida suficiente para fazer até novembro? A Fórmula 1, assim como a NASCAR, que a NASCAR é outra porque tem muita corrida, né? Praticamente todo final de semana. Então, cada fim de semana sem corrida é cada fim de semana que acontecer um evento que não vai ter. Você vai complicando o calendário cada vez mais. Então, se vai ter automobilismo esse ano, assim, condição acho que vai ter. A questão é se vai ter calendário, né? Se as categorias vão querer fazer calendário com pouquíssimas corridas, porque, assim, a maioria das categorias dá para imaginar que pelo menos metade do campeonato vai para o saco. É muito difícil você pensar em mais da metade do campeonato numa NASCAR, por exemplo. A própria WEC tem meia dúzia de datas também, já vai diminuir bastante. E também a WEC deu sorte, né? A WEC deu sorte porque nesse meio de ano é off-season deles. E também tem a questão das equipes, né? Porque, assim, quando a gente fala por exemplo, você fala a Fórmula 1 vai cancelar um monte de corrida, um exemplo. Você pensa na Mercedes, você pensa na Ferrari, mas e a Williams? E uma Haas, por exemplo. Na Indy, mesma coisa, assim, a Indy não é uma categoria tão cara, tipo, mas beleza, você tem uma Penske, você tem uma Chip Ganassi, mas e as equipes menores? Tipo, será que essas equipes de fim de grid em todas as categorias vão conseguir se sustentar com tanto tempo sem corrida? E se essas equipes tiverem que abandonar, quantos carros a gente vai ter nas corridas? Tipo, isso é uma questão que não está sendo muito debatida, mas que a gente precisa parar para pensar, porque não é só se a categoria vai sobreviver, é quem da categoria vai sobreviver se a gente tiver corrida, né?
Mas aí eu acho que o tio Roger dá uma mãozinha pra essa galera aí, meu. Cara, eu não sei, porque assim, eu já tava Nem que pensando ele nisso. dê o O equipamento Roger para as pensa outras que ele tem equipes. dinheiro. O Roger pensa que ele tem dinheiro, só que tem um problema. Eu também acho que essa vai ser uma das prioridades do seu Penske, porque ele quer muito que a Indy. É que ele vai. Aliás, que época ruim, né? Convenhamos. A Indy teve a fusão pouco antes da crise econômica de 2008. Aí o Roger Penske compra a porra toda, e aí acontece uma pandemia. Bicho, é muito azar nesse timing, cara. É muito azar nesse timing. Mas a questão do Penske é que ele tem dinheiro, só que tem um detalhe. Esse dinheiro está indo muito para as companhias que não têm a ver com automobilismo. Ele tem o Truck Rentals também, está ajudando o filho dele vai precisar de ajuda também nisso. Então, assim, ele tem dinheiro? Tem. Só que agora ele precisa dividir esse dinheiro as outras coisas que ele também precisa. Por exemplo, a prioridade vai ser Indianápolis. E Indianápolis vai ter um prejuízo muito grande com isso. Aí depois vem as equipes da Indy. Ok, elas também vão ter um prejuízo muito grande. Só que ele não vai simplesmente abrir a mão. Tá entendendo? Tem uma coisa aí que é você tentar ajudar o outro porque tá todo mundo no mesmo barco, mas o que o Eduardo tocou é muito importante. Não é simplesmente agora, gente, vamos pausar e depois voltar do jeito que era antes, tá? Não. Tem funcionário precisando ser pago. Tem impostos que mesmo acho que tem muitas restrições lá nos Estados Unidos, tiraram um monte de imposto, eu acho. Mas enfim, sabe? Não é a mesma coisa. As equipes pequenas, o Ed Carter, cara, como é que vai ser para a equipe do Ed Carter? Ele tem dinheiro, mas não tem tanto dinheiro. Cara, eu acho que pelo menos equipamento ali, o tio Roger ele consegue pra galera, cara. Alguma coisa, eu acho que nem que aconteçam algumas corridas no ano. O que eu acho que provavelmente vai acontecer só em Indianápolis e vai ser lá no final do ano. Eu acho que ele vai, não tem. Cara, eu no lugar dele, cara, paciência, gente, tipo, tem que fazer, tipo, não sei, Porque, assim, se ele não ajuda, aí não vai ter por falta de quórum. Aí não vai ter corrida, vai ter só meia dúzia de carro da Penske, da Ganassi, por exemplo, e da Andretti, 10 carros correndo, não vai ter. Então, ou ele ajuda ou não tem corrida. E eu acho que na questão do equipamento ali, de carro, chassi, essas coisas, ele vai acabar dando esse subsídio aí pra turminha ali, mas, olha, pelo jeito que tá acontecendo, cara, não vai ter mais 15 corridas aqui dos planejados agora. Se duvidar, vai ter 6 corridas, 4 corridas, isso se não for só Indianápolis. Não, mas o que eu falo é pagar funcionário, saca? Porque o funcionário tem um contrato a ser cumprido. Ele não é por mês. Lá eles fazem por temporada. Então, a temporada tem 16 provas, ele é pago atuando nessas 16 provas. Se não tiver 16 e tiver apenas 4, não interessa, né? O contrato diz 16, então ele vai ter que ser pago igual. Essa é a questão. É isso que eu digo. Não é o equipamento na corrida, é para você conseguir pagar o contrato que você fez. Então é uma coisa muito triste, cara. Mas nesse caso a Indy tem um padrinho muito forte. A Fórmula 1, apesar de ter a Liberty Media, eu não sei, ela não é de política assim de ajudar a equipe menor. E, cara, desculpa, a Fórmula 1 vai morrer se ela tiver 12 carros no grid. Concordo. Vai ser difícil. Sim. A MotoGP, a Dorna, ainda tenta ajudar o pessoal lá. Se não me engano, ela faz uma ajuda ali pro pessoal da Moto3 e coisa arada. Por isso tem tanto nego lá correndo ali, uns 33 pilotos. Mas, enfim. Paulo, tu quer fechar o assunto com alguma opinião sua? Sobre essa parte, assim, do futuro das equipes, né? É mais ou menos o que o Emanuel falou, né? Se a situação apertar mesmo, o Roger Penske que vai ajudar, né? Vai tentar ajudar de alguma maneira as equipes aí menores, né? Tava na matéria aqui da Racer, aqui do final de março, que a Penske Corporation, né? Os executivos sênior da Penske Corporation, né? Que engloba todos os negócios do Roger Penske aí pelo mundo, 50 funcionários, né? Esses executivos sêniores, eles abriram mão de salário, né? Vão por pelo menos assim 2 meses. E alguns funcionários assim do IMS, né, foram tipo afastados assim por enquanto, então tiveram redução salarial, né, para tentar aí reduzir os custos, né. Então ainda bem que está acontecendo isso, porque aí o pessoal, claro,
os executivos da Penske, eles devem ter uma grana ali já meio guardada, então, pô, isso é bacana, no gesto deles ainda dá para eles sobreviverem e também ajudar a sobreviver a empresa. Aí É sobre um as espírito- equipes em si, o negócio que a gente que tem que levar em consideração também é tipo patrocínio, que patrocínio tem algumas equipes, por exemplo, a Penske, que fecha negócio daí, tipo, com o Will Power, que é o ano todo com a Verizon, que são um patrocinador, né, que patrocínio por temporada completa. Aí esse patrocínio da Verizon já estava fechado já desde o início do ano, né, já estava fechado esse acordo, o valor provavelmente já foi depositado aí, né, já boa parte desse valor, dependendo do esquema de contrato, né, se paga por corrida ou então paga adiantado, aí tem que ver, né? Tipo, a equipe de corrida Penske, o da Ganassi, deve estar tranquilo nessa questão de orçamento, né? Quando voltar, se tivermos corrida nesse ano, né? Deve estar tranquilo em relação a isso, né? Já equipes tipo a AJ Forte nesse ano que perdeu o patrocínio da ABC Supply pela temporada toda, né? E vai depender majoritariamente aí de tipo patrocinadores pontuais, feito o Tony Canaan, que tinha um patrocinador pontual para Richmond, tem o pontual da ABC Supply para Indy 500 e outras coisas assim, né? Aí vai ficar mais difícil. Por exemplo, se cancelar Richmond, aí pede patrocínio pontual que o Tony tinha para essa corrida. Seguinte, ó, para você continuar ouvindo o programa, vai lá no Spotify, vai lá no iTunes, vai lá nos outros serviços de streaming, o cast tá lá te esperando, tá certo? Muito obrigado pela audiência e cuide-se bem!